Olá, boa noite para você, o Link Espírito Santo desta quarta-feira, 15 de novembro, feriado da República está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre inovação, tecnologia e como ganhar dinheiro com uma boa ideia. Você já ouviu falar, por exemplo, em uma incubadora de empresas? Você vai saber o que é isso e muito mais em uma entrevista no estúdio com o empresário Rafael Lontra. Ele é o superintendente de uma empresa especializada em oferecer apoio a projetos inovadores. Mas antes, veja outros destaques do link de hoje. Empresas inovam e usam videogames para treinar funcionários. E tem também os destaques de todas as regiões do estado. Em Colatina, o senador Ricardo Ferraço fala sobre a reforma trabalhista que já está em vigor. Isso e muito mais agora no Link Espírito Santo. Hoje eu recebo aqui no programa especial de feriado o empresário Rafael Lontra, superintendente da Tec Vitória. A empresa é especializada em oferecer apoio técnico e estrutural para projetos na área de petróleo, gás, mecânica e tecnologia da informação. Atualmente a Tec Vitória desenvolve 12 projetos nessas áreas e ajudou a desenvolver, por exemplo, empresas como a PicPay, que criou o aplicativo usado para fazer pagamentos do estacionamento rotativo de Vitória. Rafael, boa noite, bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Boa noite, é um prazer participar aqui, conversar sobre inovação, sobre a Tec Vitória, as mudanças na Tec Vitória. Acho bacana abrir esse espaço. Já que você falou aí da Tec Vitória, explica para a gente o trabalho de vocês e o que é uma incubadora de empresas. Legal. Para esclarecer, não é que a gente pega o projeto e desenvolve só o projeto, a gente desenvolve as empresas, né? Uma incubadora, muito como a analogia com o nome diz, pega a empresa no momento nascente, que é um momento de muita incerteza, um momento de algumas dificuldades. Muitos empreendedores, especialmente na área da inovação, não têm experiência com a administração de empresa, com todo um outro universo que envolve o depois da ideia. Muita gente da área de TI, poxa, eu fiz um aplicativo. E aí, o que você tem que fazer? A estrutura legal, a estrutura de venda, a estrutura de dia a dia que você vai ter que ter. Parte burocrática. Toda a parte burocrática, pagar imposto, depois legalizar, registrar. A incubadora ajuda a empresa a não ter que se preocupar tanto com essas atividades do dia a dia e poder se dedicar exclusivamente ao que ele faz melhor, que é a inovação dentro do negócio deles, que é desenvolver o produto deles, estar junto com o público deles, colher o feedback para adequar. É isso que o empreendedor tem que estar preocupado. É isso que a Tec Vitória trabalha também. Exatamente, a gente tem até um grupo de serviços compartilhados, que a empresa, depois de passar pelo processo de qualificação para entrar, uma pré-incubação eventualmente, a gente oferece um pacote integrado de serviços que ajudam a empresa a poder andar melhor. Aí inclui o espaço, dependendo da necessidade, consultorias jurídicas, contabilidade, marketing, várias coisas. Dependendo da empresa, a gente tem um pacote. A Tec Vitória ela tem alguns setores alvos aí que ela trabalha preferencialmente, né? Mas as incubadoras em geral, elas podem ser de qualquer setor, por exemplo? Sim, aqui, por exemplo, vamos pegar o case do Espírito Santo. A Tec Vitória é a incubadora âncora de todas as incubadoras que existem no Espírito Santo. Por exemplo, o IFES agora, eu acho que está com uma rede de já são 12 ou 14 incubadoras implantadas. Todas, ou eu acredito que todas elas foram... O processo de se tornar uma incubadora foi feito pela Tec Vitória. Então, nem é que a gente segmenta tanto quem a gente incuba. Nós temos empreendimentos de vários segmentos diferentes, até além dos que estão citados no site antigo, a gente vai atualizar isso para dizer o quê? Negócios inovadores de base tecnológica. O que acontece? Por uma questão física, de espaço e às vezes ambiente, existem tipos de negócios que vão funcionar melhor em outras incubadoras. É claro que não é por ser no setor rural a incubadora que não pode ter um negócio de TI lá, claro que tem, nada impede. Mas no setor urbano, sem espaço para plantação, como é que eu vou ter uma incubada que depende de 1 hectare que seja para poder fazer testes de plantio e campo? Então a gente meio que ajuda a direcionar as empresas de acordo com a incubadora que é o melhor perfil que atende. Algumas a gente incuba diretamente, outras a gente leva para as outras incubadoras. É um grande desafio, né? Agora, qual a importância das universidades na captação de projetos? Vocês estão de olho nas universidades, nos projetos que saem nos TCCs, por exemplo? Com certeza. Olha só, por exemplo, lá a Tec Vitória tem uma parceria com a UFES e algumas das empresas júnior que saem da UFES, quando um grupo de alunos da UFES forma uma empresa, a gente tem uma parceria para incubar lá na Tec Vitória. Porque o prédio da Tec Vitória hoje em dia é um prédio cedido até pela UFES, então nós temos uma parceria de vários e vários anos. É histórico, é necessário e é fundamental para andar. O ambiente de inovação depende dos entes inovadores, muitos deles saem da faculdade. Claro que temos alguns problemas nessa conexão.
né? Muitas vezes o cara mais acadêmico acaba se dedicando à pesquisa e não aplica tanto na prática. Mas, por exemplo, o Sinapse da Inovação, que foi um edital de fomento à inovação aqui. Como que a gente ajudou a divulgar isso? Indo em todas as universidades, divulgando para os alunos, estão se formando. Eles já têm uma ideia de projeto, eles têm um grupo de amigos que eles podem se juntar e trabalhar em conjunto para poder chegar ao ideal. Então, é fundamental e tem que aproximar cada vez mais. Olha só, Rafael, para a gente entender melhor esse processo de incubação, que é, né, uma empresa que passa por esse projeto, a gente tem uma reportagem, um repórter Vitor Zucolotti foi até a Motoratec, uma empresa que desenvolveu um sistema que monitora o comportamento dos motoristas. Se ele anda acima da velocidade, se ele faz ultrapassagens proibidas, se ele respeita o sinal vermelho. A ideia já saiu do papel e o Vitor conversou com o representante da empresa, que vai falar mais sobre esse projeto. Leandro Stren, diretor administrativo da Motoratec, Motora Tecnologia, vai explicar para a gente um sistema que desenvolveu aí, né, sempre pensando em tecnologia e modernidade. Primeiro explica para a gente o que é o Driver Analytics. O Driver Analytics é um sistema que tem como principal finalidade monitorar o comportamento do motorista, né? A gente consegue, através dele, identificar eventos como ultrapassagens proibidas, o risco de colisão com o veículo à frente, o avanço de sinal vermelho. E tudo isso é fruto de uma busca das empresas de transporte por tecnologia nessa área de vídeo monitoramento, né? Hoje eles gravam vídeos com câmeras internas para a cabine, câmeras que apontam para fora, e eles orientam pessoas a assistirem os vídeos em busca desses eventos. É uma forma, então, de vocês melhorarem a situação no trânsito e a pessoa que está conduzindo aí algum ônibus, algum veículo de alguma empresa, ter mais consciência também do que ele está fazendo no trânsito, né? Exatamente. E também não descarta o trabalho humano. Na verdade, a gente está otimizando ele. Porque hoje essas pessoas pegam uma viagem de 10 horas para assistir e o nosso sistema é capaz de assistir esse vídeo de forma computacional, né? E resumi-lo em talvez coisa de 5 a 10 minutos e a gente repassa isso aí para a pessoa assistir, mas agora o tempo dela está otimizado, né? Entendi. Ó, vocês estão em 2017, conta um pouquinho da história, como é que surgiu aí o sistema, os estudos, o pensar dessa nova ideia? A Motora foi criada no final de 2014, todos nós sócios fundadores somos da UFES, eu sou da administração, os outros 3 sócios são da computação e os 3 são do LCAD, o Laboratório de Computação de Alto Desempenho lá da UFES, que desenvolveu o veículo autônomo. Então, a partir dessa tecnologia do veículo autônomo que foi desenvolvida, a gente conseguiu derivar esse produto, que é o Driver Analytics, e percebemos que o mercado de transporte tinha essa brecha para a gente colocar esse tipo de solução, que tanto trazia mais segurança, criava uma cultura de boa direção para os motoristas, quanto trazia mais eficiência para as empresas de transporte. Então, desde 2014, a gente vem trabalhando nessa área. Em 2016, a gente recebeu um investimento do pessoal da Geocontrol. Isso aí possibilitou a gente de sair da incubadora de empresas, a Tec Vitória, e ter uma sede própria e conseguir trabalhar 100%, conseguir alocar 100% do nosso tempo dentro da Motora. Qual é a perspectiva de futuro aí? Como é que está a questão das empresas? O pessoal já está procurando vocês? O que vocês pensam para os próximos anos? 2027, como é que vai ser? 2027 está um pouquinho longe ainda, mas a gente já tem empresas que contrataram a solução, a gente tem algumas empresas que já estão, grandes empresas de transporte de carga, transporte de passageiros, né, que estão buscando fazer projetos piloto com a gente para implantar a solução. Até o momento nós somos os únicos brasileiros que estão fazendo esse tipo de produto aqui. E estão passando por uma segunda rodada de investimentos também. A gente está num momento de conversa, de trocas ali para ver se todo mundo alinha a expectativa, mas é possível que a gente consiga mais um novo aporte, agora um pouco maior do que o que a Geocontrol fez, em busca de um novo estágio da empresa, né? A Geocontrol fez a gente ser uma empresa, e agora a gente está buscando mais recursos para, com o apoio da Geocontrol e desse novo investidor, a gente tracionar o negócio agora. Qual a importância de investidores, de empresas que acreditam em ideias como a sua? É fundamental para a gente conseguir dedicar o nosso tempo unicamente a esse trabalho, né? O início da Motora, a gente dividia o tempo entre o Driver Analytics e outros sistemas diversos para poder sustentar o pessoal dentro da empresa, pagar as contas da empresa, e ainda assim não era o suficiente para a gente fazer
todo o trabalho orientado ao Driver Analytics. Uma vez que o investidor entra, dependendo da característica do aporte que ele vai fazer, né, ele consegue, de fato, botar todo mundo para trabalhar full time no negócio e fica uma coisa mais orientada ali para um produto só e você otimiza muito tempo nesse processo. Obrigado, Leandro. Sérgio, é com você no estúdio. Mais um exemplo de uma ótima ideia. É verdade, Vitor, uma excelente ideia, né? Um excelente exemplo, né? E agora, Rafael, está bem mais claro para a gente o que uma incubadora ela pode fazer para uma empresa. Esse é um excelente case, né? Eu acho que esse é um case que vale a pena a gente pegar para comentar do início ao final e entender melhor esse ecossistema de inovação. A incubadora é um ponto focal desse ecossistema, mas existe o início. Você viu que legal o case da Motora. Eles foram todos do laboratório da UFES, então já tinha a ideia de desenvolver um protótipo ali. Conseguiram apresentar isso para a incubadora, para a Tec Vitória. A banca da incubadora aprovou, porque tem um processo de seleção para você entrar. Eles foram aprovados, incubaram lá, continuaram desenvolvendo. Uma empresa grande daqui, que é a GeoControl, e tem muita sinergia com o que eles estavam fazendo, viu, gostou, fez um aporte financeiro. A empresa foi graduada na incubadora, a partir do momento que ela já tem a sede dela e anda sozinha. Foi o que ele falou, ele conseguiu focar diretamente no produto. A incubadora perde um pouco o papel, ele já tem uma empresa, uma estrutura que anda. Ali ele está no momento de ser acelerado novamente, de uma segunda rodada de investimento. Ou se lançar mundo afora, dependendo do negócio, não precisa, mas alguns precisam de mais aportes. Ele falou aí de um momento, né, que imagino que muitas empresas incubadas passam, um momento que elas precisam se dividir em várias partes por falta de apoio, né? Está faltando muito apoio ainda nesse sentido. Na verdade existem alguns editais, algumas chamadas de fomento, existem os casos de empresas que vão e estão de olho e acabam adquirindo, que muitas vezes o negócio é bom, muitas nem tanto, tem que ter um cuidado com isso aí, mas é um estágio da empresa também, tá? É importante a gente frisar aqui em Vitória, especialmente, a gente não tem esse volume tão grande de mão de obra especializada, a gente ainda tem uma cultura de exportar talento, né? Porque quando o profissional aqui, quando cresce muito, ele acaba saindo de Vitória invariavelmente. Então as empresas daqui precisam não só por conta do sustento financeiro, que é um ponto fundamental, claro, a empresa não se sustenta sem o dinheiro, mas também para capacitar a equipe, para dar coesão à equipe e conseguir desenvolver trabalhos maiores. E está faltando apoio de uma maneira geral, quando a gente fala também da parte financeira, desse apoio às incubadoras, isso diminuiu muito com essa crise? Olha, a Tec Vitória passou por uma turbulência grande nesse momento de crise, porque historicamente as incubadoras são apoiadas por órgãos de governo, acaba tendo porque é um dinheiro que volta. Você investe em inovação, investe em empresas que vão gerar mais impostos de volta depois. Porém, se você não tem esse dinheiro, se a saúde e a educação não está sendo cumprida, acaba secando a fonte. São prioridades, né? É questão de prioridade. Então, a Tec Vitória teve que se reinventar. Agora nós estamos com uma estrutura nova. O que acontece? Os incubados estão gerindo a incubadora. Como o Fábio gosta de falar, o nosso presidente, vamos empreender uma incubadora? Então, a gente está empreendendo a incubadora junto. Nós temos grupos de trabalho compostos por... Aí sim, tem uma parceria do governo, do estado, da cidade. Nós temos pessoas da SECT, da Secretaria de Educação, de Turismo, como é que eu vou falar? SECT... Tecnologia... Exatamente. Na verdade, a gente conseguiu juntar vários players para ajudar a Tec Vitória, sem ser com recurso financeiro, mas com pessoas que colaboram nesses grupos de trabalho e acabam ajudando mais do que só a questão financeira. Quer dizer, a gente está falando aqui de inovação, vocês deram um jeito de inovar, né, e arrumar uma solução para uma dificuldade que vocês estavam passando, né? É uma questão de a gente conseguir qualificar. Lembra que eu falei que a gente precisa treinar as pessoas, elas têm que aprender o ambiente que elas estão inovando. A gente está trazendo pessoas extremamente qualificadas, que já estão entrosadas no projeto, e isso ajuda bastante. Bom, Rafael, fica aqui com a gente, que agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre inovação, sobre incubadoras, né, sobre esse assunto tão interessante. O Link Espírito Santo está sempre ligado em você. Link Espírito Santo está de volta e a gente continua conversando com o superintendente da Tec Vitória, incubadoras de empresas, Rafael Lontra. Rafael, bem-vindo aqui de volta, vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu queria entrar agora no Parque Tecnológico de Vitória. É uma novidade que está vindo e que deve ajudar muito aí o setor, né? Eu acho que é legal, o que a gente mais pode falar sobre o Parque Tecnológico agora é ilustrar o papel dele nesse ecossistema de inovação. Como eu falei, a gente está tendo, apesar da escassez, nós estamos tendo gradualmente mais editais de fomento à inovação. O Sinapse da Inovação foi um exemplo fantástico
no outro, Inovativa Brasil. As empresas capixabas estão cada vez mais chegando longe, começando a empreender. E o que acontece? As ideias, os projetos que saem desses editais precisam de espaço para se desenvolver. Daí essa rede grande de incubadora que a gente está fazendo. Mas você tem que imaginar que é meio que um funil. As empresas que estão nascentes ali começando são um número muito maior e algumas delas vão precisar de um espaço maior. No caso da Motora, foi para um espaço próprio. Ela passou por um processo de aceleração, que é um processo posterior a essa incubação. Algumas incubadoras já ligam diretamente com esse acelerador, que entrou um aporte financeiro para ele sair já com o espaço para andar. E o Parque Tecnológico, ele vai atrair as empresas grandes para continuarem aqui. Lembra que eu falei que os talentos saem daqui? As empresas grandes também. Então a ideia do Parque Tecnológico o espaço do Parque Tecnológico, o vácuo que existe, a gente precisa, é esse lugar que abriga as empresas de sucesso que se desenvolvem dessas ações de fomento, começam lá atrás das empresas que crescem e precisam de um lugar para poder trabalhar e ter ambiência para trabalhar legal aqui. Quem está empreendendo e quem está incubado hoje sai na frente? Sai na frente no sentido que é praticamente a evolução. Empreender, o pessoal usa uma gíria que é legal, é você pular de um avião com material e aprender a fazer o paraquedas voando. A gente está assim a cada dia. Uma correria do dia a dia. Não só a correria, mas as mudanças cada vez mais rápidas que acontecem, a parte da tecnologia, que muda como a gente faz tudo hoje, que muda os empregos que vão ter no futuro. Então a gente tem que começar a pensar de forma criativa como achar as oportunidades e como arrumar a solução para aquela oportunidade, para preencher aquela lacuna. Está falando aí de como preencher essas lacunas, né, essas oportunidades. Isso tudo tem a ver com inovação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância que a inovação tem para as empresas hoje. Olha, a parte de inovação é o que gera a competitividade das empresas. Tá? A gente falar de empresas top no mundo hoje, elas têm um departamento de inovação. Uma das vocações da nossa incubadora, historicamente, é trazer escritórios de inovação de empresas que já estão firmadas e a gente chama uma spin-off, eles fazem um escritório específico para trabalhar projetos de inovação, aí não precisa daquele parque industrial gigante, ele vai trabalhar um produto específico, uma tecnologia específica. E eu acho importante a gente desmistificar uma coisa, apesar da tecnologia da informação ter revolucionado a inovação, ela não é a única forma de inovação. A inovação está no dia a dia, no mecanismo de qualquer coisa. A gente está pensando sempre em tecnologia, inovação ali, alguma coisa nova, um mecanismo, um aparelho, mas não é só isso, né? Não. Vou dar um exemplo, que eu mais respondo, por exemplo, na minha empresa, a Mito Games, se desenvolve software e soluções. Muitas pessoas vêm com uma ideia de um aplicativo que vai revolucionar o mundo achando que a inovação é o aplicativo. O aplicativo é um pedaço, é onde se conecta com o usuário. Mas existe toda uma estrutura por trás. Você pode inovar na forma que você vai entregar a mercadoria, na forma que você vai estocar a mercadoria. Pode ser uma loja. O que é uma loja no aplicativo? Não é nada de novo. Mas se você tiver um mecanismo de entrega diferenciado via drone em Vitória, por exemplo, na hora do rush você vai entregar tudo voando baratinho. É mais barato que um carro. Você não precisa reinventar a roda, né? Inventar novas maneiras de resolver um problema que está aí, né? Exatamente. Você analisa o processo todo e as oportunidades dentro de um processo que já está estabelecido de melhorar aquele ponto. Acha qual é o ponto de atrito? Isso aqui não está funcionando muito bem, eu preciso de melhorar esse lado. Ali cabe uma inovação, não vai ser um aplicativo necessariamente. A gente já mostrou aqui no Link Espírito Santo um exemplo de uma feirante que ela resolveu mudar tudo. Depois de mais de 10 anos, né, trabalhando, a família, enfim, trabalhando com feiras, ela resolveu, primeiro, lavar todos os vegetais, etc., separar, embalar aquilo tudo e já vender aquilo já lavado, embalado, etc. Quer dizer, ela inovou numa coisa que parecia que já é uma coisa secular, que é uma feira, por exemplo, né? Um bom exemplo. Ela inovou diretamente no produto. Qual é o produto final que você saiu da feira? Olha, eu posso sair com um legume que está aqui, preciso lavar, descascar e preparar, ou levar um que já está pronto para botar na panela e cozinhar. Uhum. Então ela aumentou o valor daquele produto, né? Gerou mais valor agregado com pouco custo. O que a tecnologia da informação a tecnologia em geral acaba fazendo é melhorar produtos que podem ser escaláveis. O que é produto escalável? Que eu não vou ter muito mais trabalho para multiplicar o meu número de usuários. Então, por exemplo, se eu preciso vender mais verduras, eu vou ter que lavar mais verdura. Os aplicativos e esse mundo da TI que encanta muita gente, o que acontece? Depois que eu desenvolvi e publiquei, eu tenho um custo de servidor que aumenta. E é um custo muito pequeno perto do desenvolvimento. E eu consigo aumentar muito a minha base de usuários, faturar mais, sem precisar aumentar muito o meu custo. Isso é o que todo mundo quer, um negócio escalável. Mas não quer dizer que é só isso que é inovação. A inovação está em todas as partes do processo. Pois é, para a gente continuar, inclusive, mostrando exemplos, a gente vai ver agora uma reportagem que mostra como a tecnologia está ajudando no aperfeiçoamento dos funcionários. As empresas estão apostando em videogames, simuladores para treinar seus profissionais. Vamos ver. Há tempos, curso de capacitação de funcionários deixou de ser sinônimo de sala de aula. Os simuladores, o popular videogame, é a bola da vez quando o assunto é treinamento.
Nessa mineradora, a ferramenta faz parte da rotina dos profissionais. Enquanto o maquinista comanda a locomotiva virtual, os supervisores criam desafios e dão ordem ao funcionário, que executa tudo como se estivesse em campo. O Ronald é maquinista há 9 anos e faz todos os treinamentos nas máquinas de simulação. Eu não preciso de estar numa situação de risco para avaliar as minhas decisões. Então, o simulador ele me ajuda na tomada de decisão. Então, em cima de acidentes ou quase acidentes que aconteceram, né, através do simulador, a gente consegue ali mostrar para os demais colegas aquilo que estamos sujeitos na nossa atividade. A empresa usa a ferramenta eletrônica para treinamentos desde 2001. No começo, apenas maquinistas eram preparados nos simuladores. Mas o sucesso da metodologia fez a empresa expandir os videogames para outras áreas. O próximo passo é usar óculos de imersão e realidade aumentada. Os simuladores de trem foram desenvolvidos em uma parceria com a Universidade de São Paulo e são uma reprodução fiel da Ferrovia Vitória-Minas. A fidelidade dos gráficos e dos instrumentos do simulador são fundamentais para o bom treinamento do funcionário. Que eu consigo colocá-lo para operar com condições mais rigorosas de clima, né, uma chuva mais forte, consigo colocar ele para operar à noite, em condições de vento. Então eu consigo simular, né, de forma controlada e segura, condições extremamente adversas, e aí quando ele vai para operar na vida real, ele já está preparado para uma condição de normalidade. Nessa empresa de ônibus, a tecnologia é parte fundamental da rotina dos colaboradores. O treinamento com o simulador faz parte de um programa de medicina do sono, um dos maiores desafios dos motoristas que enfrentam a cansativa rotina de até 8 horas dirigindo. O simulador, que está inserido no programa de medicina do sono, exatamente visa garantir essa condição. Porque o motorista ele realiza normalmente uma viagem noturna, onde ele é submetido a todas as adversidades da estrada, com chuva, pedestres que adentram repentinamente, é um animal, e com isso a gente tem a capacidade de medir o estado de atenção do motorista, que é o estado de vigília dele, a questão do quanto que ele reage proativamente no sentido de evitar um dano maior e, sobretudo, a condição dele de dirigir com segurança. Durante o treinamento, ele é monitorado, performance, níveis de atenção, estresse. Além de praticar, o exercício ajuda a empresa a traçar o perfil de cada colaborador. A tecnologia vai estar sempre, cada vez mais, a serviço da segurança. Nós que já estamos aí há bastante tempo no programa de medicina do sono, temos um banco de dados que permite um cruzamento de diversas informações, temos um CCO, que é o Centro de Controle Operacional, que monitora todas as pós-viagens. Com esse cruzamento de dados, mais as informações que o simulador nos permite, a gente consegue realmente fazer um trabalho muito mais proativo e mais preventivo para fazer uma viagem sempre mais segura aos nossos passageiros. É claro que nenhum simulador mostra com 100% de realidade o que se vive na prática, mas eles estão cada vez melhores. E para as grandes empresas, o uso da tecnologia para poder capacitar os funcionários é um caminho sem volta. A tecnologia ela veio para ficar. Hoje, para você ter uma capacitação de qualidade, você não pode deixar a tecnologia de lado. E a todo momento a gente tem feito novas parcerias com universidades. Atualmente a gente conta com a USP, com a Unicamp e com outras tantas instituições que contribuem para essas pesquisas e para o desenvolvimento de novas ferramentas. Rafael, a gente acabou de ver aí uma verdadeira revolução, né, na qualidade do aprendizado, na velocidade do aprendizado. Imagina como é que era antes sem isso, né? Provavelmente ele tinha que ir lá ficar olhando muito tempo. Hoje ele vai lá, bota a mão na massa e não tem problema se ele bater, por exemplo, um guincho, uma máquina, né? Isso mudou tudo. Exatamente, é um custo muito inferior. Depois que você desenvolve essas ferramentas, você pode usar à vontade, você não precisa parar a máquina em campo para fazer, você diminui o risco, você diminui N coisas. E assim, vou puxar um pouco a sardinha agora para o nosso lado. Existem defesas pedagógicas para o uso do jogo como ferramenta educativa, tá? A questão da recompensa direta, recompensa imediata que você tem dentro do jogo para comportamentos que numa máquina você não tem como reproduzir muita coisa, você não tem como aumentar a pontuação do cara dentro da cabine de verdade ou fazer alguma animação, algo que ele perceba que ele está acertando. O feedback do acerto e erro dentro do jogo e o apego emocional que te gera quando você está jogando uma coisa em vez de só folheando,
um manual de uso, por exemplo, você está ali fazendo de verdade sua ação, vai mudar o outcome, o resultado daquilo ali, você acaba aprendendo mais. A taxa de retenção desse conhecimento é maior. Eu falo isso com conhecimento de causa porque a gente aplica isso no Enem Game, que é um jogo educativo voltado para os alunos que estão se preparando para o Enem. A gente entende que quando ele perde a partida e erra a questão, ele grava aquilo de uma forma melhor, e quando ele erra no simulado, fala, acertei, errei. Daquele monte de questão no monte de papel e passa, né? Gera uma pessoalidade maior. Gente, a gente falando de inovação, você falou, isso é um case fantástico, está revolucionando tudo. É uma oportunidade das empresas olharem para dentro dos próprios processos dela, o que está dando custo maior do que deveria, o que não está me entregando o resultado que eu deveria ter, aonde eu posso inovar aqui, o que eu posso inserir de ferramentas, às vezes, de gamificação, que é uma ferramenta fantástica. Você começa a... Falta um pouco isso aí, porque nós mostramos 2 exemplos bons aqui, né? Mas tem muita empresa que pode usar e não faz também, né? Aquilo que a gente falou das oportunidades, existem milhares de oportunidades. O que acontece? Essa indústria que já está estabelecida não conhece esses processos. Então, parte um pouco dos empreendedores também começar a olhar essas oportunidades e oferecer as ferramentas. Em países mais desenvolvidos, onde essa cultura de inovação existe há mais tempo, é impensável você não ter vários processos gamificados dentro de uma empresa de ponta, por exemplo. Porque aquilo que eu tinha comentado antes, você acompanha melhor o rendimento do colaborador, você consegue saber ponto a ponto o que o colaborador está fazendo, o colaborador entende o que cada etapa do que ele está fazendo vai bonificar ele no final. Por exemplo, eu preciso me manter dentro do limite de 200 minutos por dia de ligação para vender tal item. Eu tenho que converter tanto por cento da ligação. Ele consegue se acompanhar melhor e a gestão da empresa por trás consegue acompanhar cada um individualmente melhor e ter uma visão ampla do todo. A gente pode concluir disso tudo que a empresa que hoje não olha para a inovação, ela está correndo risco. Está correndo sério risco de ser ultrapassada, especialmente as que já estão bem estabelecidas, com um processo antigo e que tem custoso. Elas vão sair. O que a gente fala das profissões do futuro que vão sumir, as empresas que dependem de coisas que podem ser facilmente substituíveis estão correndo sério risco, assim como as pessoas que se especializam para fazer uma coisa que a máquina vai substituir muito rápido, estão correndo sério risco também. Legal, a gente já falou aqui da PicPay, falou da Motora. Tem alguns outros exemplos de empresas que nasceram incubadoras? Se puder, algum exemplo aqui do Espírito Santo e que hoje faz um sucesso nacional, enfim, que é conhecido mundo afora? Olha, eu acho que a gente citou os 2 cases da Tec Vitória, por exemplo, que tem maior sucesso. O PicPay hoje está com uma agência nacional, fazendo propaganda aí afora, várias parcerias interessantes, facilitando muito a vida. É um exemplo claro do que é escalável. Você vê que eles conseguem adaptar em qualquer lugar. E hoje, sinceramente, eu vejo, 30% das operações que eu faço aqui em Vitória, eu pago via PicPay. Eu não sou de andar por aí nas lojas tradicionais, mas, por exemplo, o campo de futebol que eu alugo para jogar, o dono aceita o PicPay, porque o operador de cartão de crédito é caro, ele tem um negócio que só funciona uma parte do dia, então para ele é muito mais interessante. O que é isso? Uma oportunidade de muitas pessoas que trabalham e geram essa necessidade, essa transação, e não estão usando o sistema tradicional porque ele é muito pesado para eles, não atende. Então gera essa flexibilidade. Isso está acontecendo a galope. Legal. Rafael, para a gente encerrar, eu queria que você falasse para a gente como pessoas, empresas que estão interessadas, enfim, em serem incubadas, etc., como faz para procurar vocês lá na Tec Vitória? Qual que é o processo de seleção? Rapidamente. Olha, a gente está, nessa mudança da Tec Vitória, a gente reformulou completamente o processo de incubação. Agora nós estamos com um processo de pré-seleção, espaço para co-work, a gente vai avaliar essas ideias e esses empreendedores antes de efetivamente incubar. O pacote de serviços que a gente oferece junto foi totalmente reformulado. O primeiro passo, gente, não tem jeito. Tem que conseguir estruturar um pouco a ideia. A gente vai automatizar isso através de um formulário online, que ele vai preencher alguns requisitos já do projeto, já vai obrigar ele a pensar em algumas saídas de mercado, em que nível está essa ideia, para a gente poder atender essa pessoa melhor depois. E a ideia é, a partir de algumas reuniões, desenhar um modelo de negócio direitinho deles, avaliar eles internamente e eles sendo aprovados, passam a entrar e usufruir de todo o ambiente da Tec Vitória. Muito legal, além dessa capacitação, esse treinamento, para a inovação é fundamental a ambiência. Então, esse espaço colaborativo que a gente criou na Tec Vitória rejuvenesceu de uma maneira que é difícil de acreditar. Quem ia alguns anos atrás e vai hoje em dia, toma um susto. A gente nem pintou ainda, mas parece que já está mais claro, porque as pessoas estão conversando mais nos ambientes. Uma ação simples, botou uma máquina de fliperama lá que é muito bacana. Tem N jogos e não tem ninguém que vende a ficha. Tem uma caixinha que você bota o dinheiro e uma caixinha que fica com as fichas. Você quer jogar, você pega o seu dinheiro e bota ali. Legal. Então, essa honestidade começa nas pequenas ações, se ninguém está vendo. Então a gente está tentando gerar esse ambiente, que as pessoas vão ali para se divertir e já praticam. Trabalham, aprendem, né? É uma grande oportunidade, né? A incubadora, enfim, para quem está de olho. Agradeço muito a sua presença aqui no Link Espírito Santo. O Rafael Lontra, ele que é superintendente da Tec Vitória, incubadora de empresas. Muito obrigado pela sua presença aqui no Link Espírito Santo. É isso, eu agradeço a oportunidade de estar falando desse tema super necessário, super atual.
e sou beneficiado diretamente, né? A gente está procurando as melhores empresas para incubar, e não tem outro caminho, é isso aí. A gente tem que explicar como funciona para as pessoas começarem a nos procurar. Tá certo. Obrigado, Rafael. Obrigado. Valeu. Bom, agora vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Link Espírito Santo sempre ligado em você. O Link Espírito Santo está de volta e agora vamos fazer um giro pelo estado com outras notícias importantes desta quarta-feira. Ok, aqui hoje nós vamos conversar com o senador Ricardo Ferraz, né, passando por Colatina, sempre nos dando o prazer aqui de trazer informações importantes, conversar um pouquinho sobre política e sobre a situação do nosso estado e também do nosso país. Primeiramente, senador, obrigado por receber nossa equipe, né, falar dessa licença aí de 120 dias, semana passada, o senhor se afastando. Qual o motivo aí dessa licença? Olha, eu estou concluindo o 7º ano desse mandato de senador que a população do Espírito Santo me concedeu. Com muito orgulho, com muita satisfação, os capixabas me fizeram o político mais votado da história do Espírito Santo. E eu procurei, ao longo desses 7 anos, honrar o capixaba com muito trabalho, participando ativamente dos debates nacionais e, fundamentalmente, defendendo o Espírito Santo, defendendo os nossos municípios. Chegou o momento de nós fazermos um balanço desse nosso mandato, por isso nós estamos aproveitando esse fim de ano para estar mais perto dos capixabas e mais longe de Brasília. Bom, reforma trabalhista entrou em vigor aí no último dia 11, sábado, e da qual, desse processo, eu fui o relator aí, algumas mudanças, né, as consolidações das leis trabalhistas brasileiras. Uma síntese, na sua opinião, vantajoso para o Brasil, para o crescimento, para o trabalhador, para o empregado, para o sindicato? Estou seguro que sim. As nossas leis trabalhistas, elas são ou eram dos anos 40. De lá para cá mudou o Brasil, de lá para cá mudaram as relações pessoais, mudaram as relações no trabalho, mudaram-se os meios de produção. As nossas leis trabalhistas, elas não apenas foram, como são um marco civilizatório na proteção do direito dos nossos trabalhadores. E o que nós fizemos foi um aperfeiçoamento, de modo que esse aperfeiçoamento possa proporcionar uma expansão na oferta de emprego. O fato objetivo é que as nossas leis trabalhistas, no tempo, elas se revelaram leis excludentes, leis que não incluem, porque nós somos hoje no Brasil 140 milhões de brasileiros em idade para laborar. Desses 140 milhões de brasileiros, 50 milhões estão protegidos pela CLT, mas 90 milhões de brasileiros estão submetidos às regras mais primitivas, mais precarizadas de regulação e relações de trabalho. São pessoas que não têm sequer direito à carteira de trabalho, são pessoas que não têm direito a nenhum dos 34 incisos e direitos fundamentais que estão garantidos na Constituição Federal, como a carteira de trabalho, férias, fundo de garantia e tantos outros direitos. Então, esta reforma, ela sinaliza, ela dialoga com a realidade do mercado de trabalho e nós estamos seguros que isso vai permitir a substituição da cultura do conflito pela cultura da conciliação, da negociação. E as expectativas são todas na direção de que, além de manter todos os direitos que estavam assegurados na Constituição aos trabalhadores, essa reforma, ela assegura também melhor segurança jurídica. Portanto, ganha o trabalhador e ganha o empreendedor. Falar do PSDB agora. Recentemente, né, essa questão aí que envolveu o afastamento do senador Aécio Neves, presidindo aí interinamente estava o senador Tasso Gereissati, semana passada foi afastado pelo próprio senador Aécio. Qual a opinião pessoal do senador Ricardo Ferraz com toda essa situação que envolve o partido PSDB? A minha opinião é que quando o Senado Federal livrou o senador Aécio de afastamento do mandato, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Senado dialogou com a impunidade e com o corporativismo. Eu não votei
contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu votei a favor da manutenção daquele castigo dado pelo Supremo Tribunal Federal, porque considero que as denúncias e as gravações que envolvem o senador Aécio Neves são gravações, são denúncias gravíssimas. Portanto, eu acho que nós não podemos dialogar com a impunidade. Mais recentemente, o senador Aécio adotou uma medida desleal, absolutamente covarde, afastando da presidência do PSDB o senador Tasso Gereissati, que lidera um processo de renovação, de mudança, de transformação, na linha de fazer o partido não apenas admitir os seus equívocos e os seus erros, mas de colocar o partido numa trajetória para corrigir todos estes equívocos que foram cometidos ao longo dos últimos anos. O partido está rachado devido a essa situação, senador? Nós estamos num forte debate interno. Existem 2 projetos disputando a liderança do PSDB. Um projeto liderado pelo senador Tasso, que eu faço parte, que deseja e trabalha pela mudança, pela transformação, pela constituição de um novo código de ética, pela retomada de princípios e valores. E existe um outro projeto liderado pelo senador Aécio, que deseja que tudo continue como está. Eu acho que continuar como está é marchar rumo à insensatez e o precipício. Por isso eu estou muito confiante na possibilidade de nós avançarmos com o projeto liderado pelo senador Tasso Gereissati. Senador, mais uma vez, obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por conceder esse tempo também para o nosso telespectador. Para mim é uma alegria e uma satisfação conversar com os nossos amigos da Rede Sim e também uma oportunidade para prestar contas do nosso mandato e das nossas atividades lá em Brasília. Por hora, eu vou ficando por aqui, vou deixando o meu abraço e vou seguindo aí na minha caminhada, conversando com os capixabas. Valeu! Ok, no Link News, então, essas são as informações de Colatina. De imediato, agora vamos ao município de Linhares. E nós recebemos no estúdio da Record News Espírito Santo aqui em Linhares o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o William Batista Leite, aqui de Linhares, que fala sobre a assinatura do importante documento, né, que é o projeto de inclusão da pessoa com deficiência aqui no município. Tudo bem, William? Tudo bem. Eu imagino que para vocês, né, para as pessoas com deficiência aqui, um grande avanço esse documento, né? Com certeza. Esse documento nós trouxemos, né, o Conselho trouxe a partir da interação entre setores, dialogamos com cada secretário, com cada representante ali no Conselho, né? E elaboramos esse documento. Embora que trouxemos, esse documento é uma referência que nós trouxemos de Curitiba, adaptamos na nossa realidade, e está o documento que é um projeto de acessibilidade, e que esse projeto estamos pedindo, né? Enviamos para o gestor, para a Procuradoria, para o Ministério Público, solicitando que esse documento seja inserido no PDM do município. Ok. O William é cego, né, deficiente visual, representa essa categoria aí dentro do Conselho, lutando aí, né, William, batalhando para que essa categoria, esse grupo de pessoas esteja incluído nesse processo. Ainda falta muito para a gente avançar, William? Muito. Mas já começamos, né? A questão hoje, eu vejo que é necessário, fundamental é o diálogo, né? E esse diálogo vai ser transformado em ação. Esse diálogo, você diz, entre os diversos atores desse processo? Exatamente. As secretarias, as associações? Isso é fundamental. E pensando nesse diálogo, estamos com a proposta de trazer aqui para o nosso município um centro de referência para a pessoa com deficiência. Atendendo especificamente ao deficiente? Exatamente. Olha que deficiente legal. E familiares. E familiares, né? É um projeto que é um sonho, mas que tem tudo para se tornar realidade, né? Ele é o fundamental de tudo. Ele é o fundamental, ele é a base do projeto de acessibilidade, né? Tendo o centro de referência, nós vamos ter ali Secretaria de Educação envolvida, vamos ter Secretaria de Assistência, vamos ter todas as secretarias envolvidas, né? Tendo um diálogo em constância para que sejam implementados os direitos, né, da pessoa com deficiência que está na Lei Brasileira da Inclusão. Você acha que assim a inclusão estaria mais completa? Realmente. Realmente é fundamental a articulação, né? Porque os setores hoje realmente não sabem em si, até mesmo sobre o que está escrito na lei, qual a legislação, a Lei Brasileira da Inclusão, as determinações, né, que a lei determina. Então, muitos setores não desconhecem a nossa legislação. Especificamente sobre a mobilidade, por exemplo, que é um grande problema do Brasil, William, aqui em Linhares nós ainda temos muitos problemas, né, de locomoção para o deficiente. Demais. Linhares hoje, a questão, a princípio, Linhares não se via deficiente.
Né? Eu vou deixar bem claro aqui porque os deficientes estão em casa. Né? As famílias muitas vezes não deixam que o deficiente não saia, por medo, né? A família segura aquele deficiente, não sabe dos direitos que aquele deficiente tem. Então eu vejo o seguinte, o contexto, mobilidade, ele só vai mudar realmente a partir do momento que o deficiente ele começar a ser inserido naquele contexto ali, realmente ele começar a usufruir, né? E começar a exigir os seus direitos. Mas para isso é necessário que o deficiente ele seja preparado, seja habilitado. Entendi. Pois é, e para celebrar, né, o dia do deficiente, que na verdade é dia 21 de setembro, vocês pretendem fazer uma grande ação no dia 1º de dezembro agora, Opa, né? É o Dia Internacional, né? Dia 1º de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Fazíamos aqui em Linhares um movimento sempre no dia 21 de setembro, mas agora passamos para o dia 1º de dezembro. Então vamos fazer uma ação, né, em conjunto com as secretarias, com as associações, né, um movimento que fazemos todo ano, né, mas vamos sair da pracinha ali do Correio, né, Nestor Gomes, vamos fazer a caminhada, tem um trajeto e vamos parar na pracinha 22 de agosto. E parando na pracinha 22 de agosto, vamos ter uma ação social ali. Então vai ser uma caminhada junto com uma ação social. Corte de cabelo, exame audiométrico, vamos ter atrações culturais, vamos ter uma orquestra que vai estar tocando lá também. Bacana. Tudo, né? Isso no dia 1º de dezembro, a partir de que horas? A partir de 8 horas da manhã. Que bacana. Eu agradeço aqui a presença do presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Linhares, William Batista Leite, falando aí do sonho, né, dessa classe, desse grupo de pessoas que desejam ter um centro de atendimento específico para eles e falando também sobre a caminhada do próximo dia 1º de dezembro. Obrigado, William. Eu que agradeço. Estamos à disposição sempre. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo e falta pouco mais de um mês para o Natal, porém o comércio de Cachoeiro de Itapemirim voltou a registrar uma queda na arrecadação e para alavancar as vendas e atrair a clientela, uma onda de promoções invadiu o centro da cidade. As lojas estão abarrotadas de novidades e as placas de promoções aguçam a curiosidade de quem passa pelas calçadas. Por curiosidade, ver as novidades, às vezes a gente compra, às vezes não, depende. Nessa loja a liquidação é geral, tudo aqui tem desconto. A gente está tentando vender as mercadorias mais antigas, liquidando mesmo as mercadorias e estamos tentando também vender com lucro menor, né? Baixando os lucros para tentar se salvar, né, dessa crise. E olha essa loja, todos os produtos de vestuário estão em promoção. E segundo o gerente, que tem mais de 20 anos no mercado, não está sendo fácil. E as expectativas não são muito animadoras, não. Não há possibilidade de comprar. Por quê? A gente está com estoque super lotado, a gente está com muita mercadoria e as vendas hoje estão muito baixas. Na verdade, estão fazendo mal poder pagar as despesas. A gente está se organizando aí, porque o comércio vem dando uma caída, né, de uns 2, 3 meses para cá. Então a gente tentou colocar essa promoção para ver se a gente consegue chamar, né, a população, nosso cliente, para aproveitar a promoção, para a gente dar uma renovada, para aproveitar o final de ano aí. Já seu Gedeon, que é gerente dessa loja de calçados, diz que crise aqui não existe e que está vendendo bem. Aqui chega mercadoria praticamente toda semana, porque nós vendemos muito. Nós vendemos muito porque nós sempre procuramos estar acompanhando a moda e também procurando ter preço para atender todos os nossos clientes. A crise não te pegou, então? Não, de jeito nenhum. A crise, ela às vezes é mais política, mas no nosso setor, na nossa loja, não teve queda nas vendas, não. Segundo a Associação Comercial de Cachoeiro de Itapemirim, os meses de setembro e outubro não tiveram um rendimento esperado comparando ao mesmo período do ano passado. Porém, agora no mês de novembro, o começo do mês fez como o clima, trouxe uma chuva de promoções e quem sai ganhando com isso são os consumidores. São promoções no vestuário, eletrodomésticos, calçados, é opção para perder de vista. É impossível olhar os descontos e não se sentir atraído. Se tiver dentro do possível, a gente compra, senão a gente resiste às placas. A gente luta com muita dificuldade, né? O dinheiro é abençoado, primeiro Jesus, depois o dinheiro. Aí, quando tem uma placa para você, é muito bom, é joia.
Segundo o presidente da Associação Comercial de Cachoeiro, a situação não é tão desesperadora, pois com a chegada do fim do ano, o dinheiro volta a circular, principalmente com o 13º, e que é natural fazer promoções para alavancar as vendas. Esses 2 últimos meses, setembro, outubro, foi abaixo do que era esperado pelo comércio. E acontecendo isso, é natural fazer promoções para tentar levantar essas vendas, né? Estamos apostando agora no final do ano. Aí a associação vai preparar uma campanha para final do ano, sorteando carros. E nós temos também a entrada de dinheiro aí de 13º, uma parte agora, uma parte em dezembro. Nós acreditamos que da agora para frente vai ser melhor para o comércio. Você viu aí que bom preço e produtos não faltam, não é verdade? Bem de Cachoeiro de Itapimirim, voltamos à Vitória. O Link Espírito Santo desta quarta-feira, feriado da República, fica por aqui. Uma ótima noite para você. Record News, informação para você crescer.